Olá, bem-vindos ao nosso podcast, que tem como objetivo apoiar os estudantes finalistas a realizarem os seus projetos de pesquisa, as suas monografias e as suas dissertações da maneira mais eficiente e talvez da maneira mais rápida possível. Para o efeito, hoje vamos falar de um tema muito importante, que faz parte da própria pesquisa, e trazemos aqui o nosso colega, o Dr. Gerson, que vai se apresentar. Dr. Gerson. Olá a todos, obrigado pela oportunidade. Chamo-me Gerson Mauras Tula, sou docente da Universidade Aberta ISEG e estarei a conversar convosco acerca de plano de pesquisa. Muito bem, Dr. Gerson, seja bem-vindo. Este é um programa inaugural, basicamente, e você traz aqui hoje um tema interessante que tem a ver com plano de pesquisa ou projeto de pesquisa, não sei o que é que vai chamar. E a minha pergunta primeira antes é: quando é que um estudante precisa de um plano ou projeto de pesquisa? Bem, obrigado pela questão. De fato, uma questão muito pertinente, relevante. Ok, vamos nos colocar no lugar dos nossos estudantes. Certamente, um estudante, quando já está no quarto ano, ele sempre deseja desenvolver uma pesquisa para o seu trabalho de culminação de curso. No entanto, para se desenvolver uma pesquisa, nós devemos ter aquilo que é o nosso plano de pesquisa, que serve como guia orientador para elaborar o nosso trabalho científico. Bem, para nós irmos para a nossa pesquisa, a primeira coisa que devemos levar em conta é identificar um determinado problema. Por quê? Porque nós não vamos... Toda pesquisa envolve um problema. Não vamos pesquisar algo que não nos preocupa. Se algo nos preocupa, então aquilo é um problema. E se é um problema, carece de uma solução, carece de uma resposta, carece de propostas para melhorar um determinado problema. Então, nos colocando no lugar do nosso pesquisador ou nossos estudantes, eles devem identificar primeiro um problema. Tendo identificado o problema, querendo resolver o problema, é dali onde surge a ideia de desenhar uma pesquisa para trazer solução daquele determinado problema. Ok, suponhamos que no bairro, né, onde a gente vive, nos deparamos com uma situação de depósito inapropriado, né, do lixo. Né? Então, aquilo automaticamente pode ser visto como um problema, porque aquilo vai afetar não simplesmente a componente, digamos, ambiental, mas também vai trazer impacto para a componente da saúde pública, vai trazer impacto para a sociedade no geral. Então, aquilo é um problema. Aquilo carece de uma solução, carece de uma resposta. Então, a resposta nós vamos trazer se a gente desenvolver uma determinada pesquisa relacionada àquele problema que a gente identificou. Ok, eu vou trazer um exemplo mais amplo, né? Suponhamos que eu estou com fome. Fome é o meu problema. Então, se eu estou com fome, certamente tenho que resolver o meu problema da fome. Agora surge a questão: como resolver o meu problema da fome? Esta aqui é uma questão de reflexão como pesquisador. No entanto, se eu quero resolver o meu problema da fome, não simplesmente vou colocar as coisas de forma aleatória. Não, eu tenho que seguir um padrão, que é um plano de pesquisa. Eu tenho que desenhar passo a passo do como eu vou fazer para resolver o meu problema de fome. E daí onde surge, eu tenho que desenhar um tema relacionado ao meu problema, que é a fome. Por outras palavras, a melhor maneira de executar, resolver o seu problema é primeiro planear. Planificar, certo. Muito bem, Dr. Gerson. Então, vou deixar consigo o seu tempo para falarmos um bocadinho deste plano de pesquisa com algum detalhe, depois eu virei já com as minhas questões. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Continuando, né, com a permissão do doutor, vamos falar do plano de pesquisa. Falando do plano de pesquisa, eu trago aqui uma breve apresentação para ilustrar aos estudantes como que é este processo de plano de pesquisa. Como é que é elaborar um plano de pesquisa, que muitas das vezes nós chamamos de projeto de pesquisa. Então, ele segue etapas, né? segue fases para poder se elaborar este plano de pesquisa. Mas antes de entrarmos no detalhe daquilo que é o plano de pesquisa, eu gostaria de situar os estudantes em 3 aspectos que eu considero fundamental como pesquisador para nós corrermos com o nosso plano de pesquisa.
A primeira coisa, devemos ter em conta o nosso problema. Este aqui é o aspecto-chave. Depois do nosso problema, nós devemos ter em conta os nossos objetivos. Aquilo que a gente vai fazer, né, para responder o nosso problema. Depois do nosso objetivo, temos que ter em conta a nossa metodologia. Então, a metodologia, ela é o passo a passo de como eu vou responder os meus objetivos para satisfazer o meu problema. Então, esses para mim considero elementos chave para começarmos aqui a elaborar um plano de pesquisa. Né? Eu vou voltar ao meu exemplo da fome, depois eu vou certamente a entrar em mais detalhes, colocando outros elementos que devem constar num plano de pesquisa. Mas primeiro há uma necessidade de situar os nossos estudantes sobre essa questão de plano, sobre essa questão de pesquisa como tal. Depois já aquela estrutura toda do plano de pesquisa, que envolve a componente introdutória, nós vamos falar com mais devagar. Mas já há aqui uma necessidade de nos focarmos no prato principal. Ok? Então, olhando como estudante, então, a Uniced tem vários cursos. Certamente que nós vamos fazer uma abordagem mais geral, né? De modo a auxiliar os nossos estudantes, e aquele que vai se identificar melhor com aquela coisa, certamente que ele vai se orientar melhor. Então, o problema da fome é geral porque nós todos sentimos fome. Toda a gente sente fome. Todos nós sentimos fome. Então, é um problema geral, carece de uma resposta, carece de uma resolução urgente. Né? Ok, então, eu estou com fome, é o meu problema. Eu tenho que resolver este problema de fome. O que eu devo fazer para resolver o problema da fome? É me alimentar. Me alimentando, certamente eu estarei a resolver o meu problema da fome. Agora, o que eu vou fazer para me alimentar? Me alimentar eu considero como um objetivo geral. Ele é mãe. Porque se eu me alimentar, automaticamente vou resolver o meu problema da fome. Ele é o objetivo mãe, o geral. Então, o que eu devo fazer para me alimentar? Que vai aí os meus objetivos específicos. Ok. Né? Primeiro, eu tenho que ir ao mercado. Comprar alguma coisa para eu confeccionar. Depois de eu voltar do mercado, eu tenho que confeccionar esta refeição. Depois de eu confeccionar a refeição, eu tenho que servi-la na mesa. Depois de eu servir, eu vou degustar. Vai se alimentar. Vou me alimentar. Exatamente. Automaticamente estarei a resolver o meu problema da fome. Ok. Né? Agora, ao ir ao mercado, é um objetivo geral, é um dos meus objetivos específicos. Ok. Fui ao mercado. Chegado ao mercado, tenho que ter um procedimento que eu devo seguir lá no mercado, que já vem a ser a minha metodologia. Ok, muito bem. O foco que nós devemos tentar trazer para os nossos estudantes é, para cada objetivo, o objetivo mãe, que é o geral, o específico deve sustentar o objetivo mãe. Mas esses objetivos específicos, elas também devem ser sustentadas com a nossa metodologia. Okay. Se o primeiro objetivo específico foi ir ao mercado para comprar alguma coisa, ok, a minha metodologia vai ser, eu tenho que ter um valor, chegado ao mercado, eu tenho que escolher o que eu tenho que comprar, o que eu vou cozinhar, esse já é o passo a passo. Okay. Porque o primeiro objetivo foi ir ao mercado, mas o que eu vou fazer lá no mercado? Tenho que ter o meu passo a passo. Então, através deste passo a passo, que é comprar, por exemplo, a verdura, comprar tomate, comprar um peixe. Então, essa é basicamente a minha metodologia para responder àquele meu primeiro objetivo específico. Ok, já comprei as coisas, cheguei em casa, tenho que confeccioná-las. Então, confeccionar é o meu outro objetivo específico, que é o segundo objetivo específico. Como é que eu vou confeccionar a refeição? Certamente que tenho que cortar o tomate, tenho que descamar o peixe, cortar a verdura, acender o fogo. Então, tudo isso coopera para responder o meu segundo objetivo específico, que é confeccionar. Então, depois de eu confeccionar, ela já está ali. Eu tenho que me alimentar. Agora, para eu me alimentar, tenho que servir a comida na mesa. Então, servindo a comida na mesa, colocando os pratos, servindo, depois eu sentar, comer. É a metodologia que eu vou usar para responder o meu terceiro objetivo, que é de me alimentar, que automaticamente já responde ao objetivo mãe, que é me alimentar. Quer dizer, alimentar-se não é uma coisa tão simples, há muitos detalhes aí. Há muitos procedimentos. Ok. Por isso que a pesquisa ela funciona assim. Parece uma coisa simples, o tema a priori pode ser para parecer simples,
Mas para a gente conseguir trazer resultados para aquele tema, devemos seguir com os nossos objetivos. Os nossos objetivos devem ser sustentados com a nossa metodologia. Essas três coisas sempre devem andar juntos. Porque se a gente falha aqui, o nosso plano de pesquisa também vai falhar. Nossa pesquisa vai ser frustrada. Não vamos ter resultados desejados. Por isso que é bom planificar. O planificar é já sentado em casa, idealizou tudo isto. Esta toda coisa, ida ao mercado, tudo mais, eu tenho que trazer ele no meu projeto, né? De forma escrita, tenho que escrever. Ok. Tenho que escrever para amanhã, se aparecer uma outra pessoa, pegar o meu trabalho, ele ler o meu trabalho, pode conseguir replicar. Por outras palavras, alguém com o mesmo objetivo geral. Exato. Alimentar-se. Sim, mesmo objetivo. Ele, só através do meu trabalho, ele pode pegar o meu trabalho e pode replicar e vai ter resultados. Pode até ser resultados diferentes, porque cada caso é um caso. Podemos ter o mesmo tema, mas temos resultados diferentes. Mas o importante é ele conseguir replicar este trabalho só com o meu. Por isso que, muitas das vezes, o que acontece na pesquisa? Muita coisa já foi estudada. Né? Muita coisa já foi estudada. Dificilmente a gente inventa uma metodologia, porque já foi estudada. Mas as metodologias a gente recorre de um outro trabalho. Nós levamos um trabalho de alguém e recorremos naquela metodologia. E certamente vamos ter resultados. Agora, por se tratar de áreas diferentes, áreas de estudos diferentes, ou em contextos diferentes, podemos ter resultados diferentes. Mas o importante é que aquela metodologia que o fulano fez, eu também consegui replicar para o meu trabalho. Porque a metodologia esteve clara, o objetivo esteve claro o objetivo, e eu consegui fazer a réplica da coisa. Então, esta é a espinha dorsal da questão da pesquisa. Okay. Esta é a espinha dorsal. Agora, este plano de pesquisa, quando é preparado, ele precisa ser submetido para aprovação. Certo. Nós vamos até lá, ainda está vasto. Está, muito bem. A trazer aqui aqueles aspectos que eu considero fundamentais, né, para abrirmos a mente, né, para poder entender. Muito bem. Mas, como estava a dizer, né, o plano de pesquisa, ela tem elementos que constituem um plano de pesquisa. São vários elementos que constituem um plano de pesquisa. Eu vou ilustrar aqui na minha apresentação, que tem a ver com a primeira coisa para um plano de pesquisa é identificarmos o problema, como sempre venho dizendo. A identificação do problema. Não tem como. Você não vai fazer pesquisa sem identificar um problema. Então, após a identificação deste problema, isto de forma fictícia ainda, identificaste o problema, tudo mais. Mas depois de identificar este problema, tem elementos que devem constar num plano de pesquisa. Devemos trazer a nossa componente introdutória. O que tem acontecido muitas das vezes? A componente introdutória, ela deve nos contextualizar sobre o nosso tema. Através da identificação do problema, a gente desenha um tema. E este tema deve ser claro e objetivo. Para que alguém que não seja da área, ela possa perceber, só o fato de ler o tema, possa perceber o que o pesquisador queria trazer para este trabalho. Então, o tema deve estar claro, direto e objetivo. Tendo um tema claro, direto e objetivo, a nossa introdução já nos facilita, porque a gente vai fazer uma introdução focalizada, porque o nosso tema já é filtrado, ele já é direcionado, já é claro, já é direto, já é objetivo para uma determinada área ou para um determinado problema. Então, a nossa introdução vai trazer a componente de contextualização mais específica. Então, mas ao desenharmos aqui a nossa introdução, convém a gente usar uma espécie de pirâmide invertida. Ok. O que é isso? Mas o que é Aí isso? já estava para perguntar o que é isso, pirâmide invertida. Tá Nunca certo. vi nenhuma pirâmide invertida. Normalmente uma pirâmide parte, né, de baixo, né, ela vai para cima. Certo. Né? Agora, a pirâmide invertida, como é que funciona? Parte do lugar mais Da macro, base. da base mais macro, né, para mais particular, mais específico. Então, essa é uma espécie de pirâmide invertida. Okay. Então, a nossa componente introdutória deve obedecer esta questão de pirâmide invertida. No entanto, o que eu quero dizer com essa questão de pirâmide invertida?
Estamos a falar de um determinado tema que provavelmente já foi estudado a nível mundial. Vamos trazer uma contextualização a nível mundial sobre aquele tema. Depois daquela contextualização a nível mundial, devemos trazer uma abordagem mais nacional sobre aquele determinado tema. Depois daquela abordagem mais nacional, vamos descer ao mais local sobre aquele determinado tema. Se calhar provincial. Exato, provincial, distrital ou local. Até o local. Até o mais local. Okay. Para quê? Para contextualizar o leitor sobre aquele tema. Então, nesta espécie de pirâmide invertida, a gente também traz alguns elementos só para dosificar a nossa introdução. Convém trazer-se, por exemplo, a gente fala, o tema está ligado, por exemplo, à agricultura. Né? Então, se a gente está falando da agricultura, convém falar da agricultura a nível mundial, ao nível local, trazer os dados a nível mundial, a nível local. Se a gente falar, por exemplo, de escassez de nutrientes, então, certamente que ao nível global vive-se essa questão de escassez. Então, se a gente está falando de escassez, isso é um problema. Então, a nível global já se vive essa questão de escassez. E ao nível nacional vive-se também essa questão de escassez. Então, vamos trazer esses dados históricos a nível mundial, a nível nacional e podemos trazer ao nível mais local. Ok. Vamos falar também dos impactos dessa escassez para a componente social. Isso tem um impacto social, a escassez de alimento. Automaticamente tem um impacto também para a saúde, que tem a ver com a desnutrição crônica. Então, vamos trazer essa componente de déficit de nutrientes. Né? Isto pode trazer aquilo... Vamos colocar o impacto ali para o leitor também se sentir-se mais situado sobre o tema. Então, esta é mais ou menos um segredo da contextualização da componente introdutória. Né? Então, mesmo na mesma componente introdutória, é dali também onde que a gente vai colocar como uma espécie de subtítulo, né? Que tem a ver com o problema. Portanto, o que eu estou a perceber é que este plano de pesquisa também obedece a uma estrutura em termos da sua escrita, em termos da sua organização dos conteúdos. Certo. Okay. Essa questão aqui, esses elementos que devem constar num plano de pesquisa. Né? Como estava aqui a dizer, primeiro da componente introdutória. Né? Então, dentro da componente introdutória, ela vem acompanhada da contextualização, que é aquilo que eu estava aqui a trazer. Né? Do mais geral para mais específico. Okay. Depois também temos a componente do problema. Né? Aquele problema que a gente identificou antes de qualquer coisa, a gente identificou aquele problema, não devemos nos esquecer. Então, aquele problema já deve estar aqui no nosso plano de pesquisa. Ela já deve estar bem claro, mais detalhado, né? Explicar aquilo que realmente nos preocupa como pesquisador. E, então, o problema ele deve estar mais claro. Até muitas vezes convém trazer a situação problemática, né? Porque o problema ela pode ser contextualizado também. Então, que tem a ver com a situação problemática. Então, depois da situação problemática, já tem a componente do problema como tal da pesquisa. Então, é sempre bom dosificar a questão da problematização, porque traz aqui a situação problemática, depois traz o problema dentro da situação problemática. Então, depois disso, há uma necessidade também de trazer aqui a relevância desta pesquisa. Ok. Né? Por que eu digo a relevância? Porque toda a pesquisa, nós não só fizemos, mas também devemos saber o porquê que estamos a fazer. Por que estamos a fazer? Então, caso contrário, vai ser um papel que vai para o fundo da gaveta e ninguém vai utilizar. De fato. Portanto, é a questão da utilidade daquilo que estamos a fazer. De fato. Então, este porquê que estamos a fazer é muito importante. Por quê? Porque a pesquisa ela tem relevância. Ela tem relevância social, tem relevância científica e muitas vezes também pode ter uma relevância econômica. Então, devemos trazer esses dados para que... Imagina, estamos aqui a desenhar um projeto, né? Um plano de pesquisa para um financiamento, por exemplo. Então, se a gente não consegue justificar bem esta relevância social, como é que a pesquisa vai ajudar a componente social, como é que a pesquisa vai ajudar a componente científica, a componente acadêmica,
como é que vai ajudar a componente econômica? Por exemplo, um financiador pode não financiar. Por quê? Porque a pesquisa não está a convencer a ele. Então, a pesquisa deve convencer sob o ponto de vista de relevância. Qual é a importância dessa pesquisa para a componente social, a componente científica, a componente... E para além disso, a pesquisa também significa tempo gasto, recursos gastos, mão de obra gasta, e tudo isso tem que ter alguma justificação clara por que se está a gastar. Exatamente. Então, convém trazer aquilo que é a justificativa, a relevância deste estudo. Exato. E também, ainda na componente introdutória, convém também trazer aquilo que é a hipótese. Hipótese, numa linguagem mais geral, né? São suposições. Ok. Né? Suposições. Dúvida. Né? Suposições. Será que ao fazermos isto, teremos realmente este resultado? Ou seja, a gente traça duas hipóteses, a nula e a alternativa. Né? Sob o ponto de percebermos, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou identificar um tema, só para conseguir situar aqui os nossos estudantes. Ok, suponhamos que o abate, né, das árvores tem contribuído para o aquecimento global. Ok. Exato. Então, se o abate das árvores tem contribuído para o aquecimento global, este é um problema, abate das árvores. Porque se a gente abate a árvore, automaticamente podemos comprometer a componente da funcionalidade do ecossistema florestal como tal, podemos intensificar gases de efeito estufa, isso provoca problemas relacionados às mudanças climáticas, entre outras questões. Mas ok, eu só queria trazer este exemplo de tema para situarmos as nossas hipóteses. Né? Então, a primeira hipótese pode surgir. Será que o abate das árvores realmente contribui para o aquecimento global? Boa pergunta. Portanto, é uma pergunta que eu coloco quando eu suspeito de alguma coisa, acredito em alguma coisa, mas não tenho ainda as provas, porque ainda não segui o método. Exato, não tenho a certeza. Okay. Então, porque a gente traça duas, para no final do trabalho validarmos uma delas. Uma delas. Ok. Então, será que o abate das árvores contribui para o aquecimento global? Ou o inverso? O abate das árvores não contribui para o aquecimento global. Ok, vamos ver. E no fim de todo o trabalho, da investigação, das análises, nós vamos chegar a uma conclusão, ou uma ou outra. Certo. Mas será que todos os trabalhos precisam de hipóteses? Nem todos os trabalhos precisam de hipóteses. Na verdade, nem todos os trabalhos precisam de hipóteses. Porque, como posso dizer? Às vezes, as suposições, né? Às vezes já há casos que nós não conseguimos trazer aquilo que é a resposta das nossas suposições. Okay. Porque há casos, por exemplo, há estudos que não sejam tão relevantes constar a hipótese. A hipótese ela surge mais em estudos de dúvidas, estudos, por exemplo, experimentais. Muitas vezes em estudos experimentais devemos colocar as nossas hipóteses, mas já há estudos que não sejam tão relevantes colocar a hipótese. Por isso que há estudos que não tem hipótese. A questão da hipótese. Os nossos estudantes precisam saber disso. Muito bem. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos falar aqui um bocadinho dos passos seguintes no nosso plano da pesquisa daqui a 1 minuto. Saudações, chamo-me Gerson Moura Chitula, doutor do curso de Licenciatura em Gestão Ambiental na Universidade Aberta ICED. Gestão ambiental é uma área de conhecimento multidisciplinar que engloba as ciências ambientais, ciências econômicas, ciências políticas, engenharia e áreas sociais, entre outras áreas do saber. O profissional formado em gestão ambiental é dotado de conhecimentos e ferramentas para analisar, avaliar e resolver problemas ambientais complexos e também no desenho de estratégias para o uso sustentável dos recursos naturais. O curso de Gestão Ambiental, lecionado na Universidade Aberta ICED, tem como vantagem o corpo docente qualificado e experiente nas áreas ambientais,
oportunidade de intercâmbio nacional e intercâmbios internacionais, oportunidade de estágio em diversas áreas ambientais e também o uso de plataforma de aprendizagem online. Tendo concluído o curso de licenciatura em Gestão Ambiental na Universidade Aberta ICED, os estudantes têm como saídas profissionais trabalhar em gestão de resíduos sólidos, trabalhar em gestão de recursos naturais, trabalhar em áreas de conservação, trabalhar como auditor e consultor ambiental, trabalhar em projetos ligados ao meio ambiente. Para quem está interessado em uma área profissional ligada ao meio ambiente e na gestão de recursos naturais, o curso de Gestão Ambiental oferecido pela Universidade Aberta ICED é a melhor opção. Para mais informação, visite o nosso website ou entre em contato conosco. Uniced, ensino online, ensino com futuro. Uniced, ensino online, ensino com futuro. Bem-vindos de volta ao nosso podcast. Estamos aqui hoje com o Dr. Gerson e vamos continuar com a sua apresentação. De que ia falar a seguir mesmo? Obrigado, Dr. Chimoso. A seguir, certamente, que vamos falar daquilo que são os nossos objetivos. Objetivos. Bem, como a estrutura, bem, como elementos do nosso plano de pesquisa. Já havíamos falado da componente introdutória, e na componente introdutória a gente contextualizou, bem, e depois também colocamos a questão do problema de pesquisa e também a questão da justificativa. Mas antes de avançarmos para a questão dos objetivos, convém aqui reforçar que na questão do problema de pesquisa, certamente que o problema ela sempre deve vir acompanhada de questões de pesquisa. Questões de pesquisa. Certo. Ok. Entanto, na questão de pesquisa é mais ou menos aquilo que me preocupa e se aquilo me preocupa, automaticamente aquilo tem algum impacto. Então, eu vou dar a título de exemplo, gosto muito de trabalhar com exemplo. Se a questão era combater a fome, então eu digo, será que a fome vai ter um impacto negativo para a minha funcionalidade como pessoa? Então, é uma questão de será. Ok. Ou qual é o nível de fome que eu trago para se fazer essa pesquisa de fome? Qual é o nível da fome que eu sinto, por exemplo? Então, me alimentando, eu vou conseguir suprir aquilo que é o meu nível da fome? Então, são essas questões que nos fazem fazer a pesquisa. Então, há uma necessidade de sempre colocarmos aquilo que são as questões de pesquisa. Exatamente. Agora, surgiu também uma questão. Muitas vezes costuma-se ter uma dúvida sobre quantas questões são necessárias para o seu trabalho. Okay. Será que tenho questões suficientes? As questões de pesquisa, será que são suficientes ou não? Normalmente, nesta questão de questões de pesquisa, temos aqui, ao expor a nossa situação problemática e identificarmos o nosso problema de pesquisa na real, devemos sempre começar com uma pergunta de partida. Okay. Temos aqui a questão de partida. Primeiro, sempre deve conter. A questão de partida, ela deve ser respondida, né, no final do trabalho. Por isso que, normalmente, a questão de partida, ela deve ser possível de alcançar. Ela deve ser respondida. Esta é a questão de partida. Agora, temos também perguntas de pesquisa. Como é que funciona isso? Questão de partida é algo que me dá o boost, me dá o start para a pesquisa. Okay. Então, temos aqui as perguntas de pesquisa. Muitas das vezes as perguntas de pesquisa nós usamos de acordo com o tipo de pesquisa que a gente vai fazer. Okay. Certamente todas as pesquisas têm que ter questões de partida, porque é a força motriz do porquê que estou a fazer essa pesquisa. Porque eu quero responder a alguma coisa. Esta é a questão de partida. Mas dependendo do tipo de estudo que eu estou a fazer, seja quanto à abordagem, né, que vamos chegar na componente metodológica, se eu estou a falar de uma abordagem qualitativa, uma abordagem quantitativa, uma abordagem mista, e ali já estarei a colocar aquilo que são as minhas perguntas de pesquisa. Elas podem ser várias perguntas de pesquisa. Porque essas perguntas de pesquisa são as mesmas que vão me ajudar, são as mesmas que vão me direcionar na coleta de dados.
E podem variar dependendo do trabalho. Depende do trabalho e do tipo de pesquisa. Portanto, o supervisor também vai aconselhar o estudante Exato. na necessidade dessas questões e do número dessas questões. Muito bem. Certo. Vamos aqui falar dos nossos objetivos, né, de pesquisa. Certamente que nos objetivos da pesquisa faz parte também da componente introdutória, normalmente, porque a componente introdutória ela é dividida em subcapítulos, né? Que temos ali a contextualização, temos aqui o problema, temos aqui a relevância, que é a justificativa, temos também aqui as hipóteses. E também, para fechar a componente introdutória, temos aqui os nossos objetivos, né? Os objetivos, eles certamente que vão sendo geral, né? Que é o objetivo mãe, que ela é entendida ao nível macro, né? E temos aqui os nossos objetivos específicos, que elas são entendidas ao nível micro. Mas aqui há um porém, né? Esses objetivos específicos, elas devem cooperar em forma de simbiose. Quando eu falo de simbiose, falo de ajuda mútua. O primeiro objetivo específico deve suportar o segundo. O segundo deve suportar o terceiro. E o terceiro, dependendo de quantos objetivos eu vou ter, por exemplo, se eu tiver 3 objetivos, automaticamente que o terceiro logo deve me dar o boost de responder o objetivo mãe. Que é o geral. Portanto, eles estão associados um ao outro e também associados ao objetivo mãe. Nunca podem se separar. Não podem se separar. Muito bem. Porque se separa, automaticamente nós estaremos a responder ao objetivo mãe da pesquisa. Há casos que vemos aqui o supervisor a dizer: achas que os seus objetivos específicos respondem ao geral? Essa é uma pergunta na defesa. Mesmo até na defesa, até o supervisor pode colocar o seu supervisionando, né? Achas que objetivos gerais, não, os objetivos específicos, dizia, respondem ao objetivo mãe, que é o geral? Certamente, porque tem aquela questão, né? Muitas vezes nos deparamos com a questão de que objetivos específicos respondem ao objetivo geral. Isso acontece em várias defesas. É normal essas questões. Por quê? Porque o oponente acha que nem todo objetivo específico está a cooperar para a resposta do objetivo geral, que é o objetivo mãe. Porque surge aqui esta questão. Então, para evitar questões do gênero, nós devemos saber delimitar os nossos objetivos específicos de modo a cooperar para suportar o objetivo mãe. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, depois disso, o que é que o estudante faz? Depois disto? O seu plano já terminou? Não, o plano ainda continua. Depois de desenhar seus objetivos, elas estarem de forma claras e suportadas umas da outra, há aqui uma necessidade de fazer aquilo que é a revisão de literatura. Também. Muito bem. E esta revisão de literatura, em que é que consiste? A revisão de literatura, ela é importante, né? Porque ela nos ajuda a nos situar sobre o tema. Ajuda-nos a fazer uma revisão, uma síntese do tema. Então, uma espécie de revisão de literatura sobre aquele tema. Então, nós vamos trazer conteúdos ligados ao tema que a gente julga ser relevantes, mas também devemos fazer uma síntese, né? Porque há casos de estudantes que querem encher o trabalho só de revisão de literatura, mas o foco... Mas é um plano. Atenção, não é já o trabalho final. Certo. É no plano. É bom, né? Porque estamos no plano. Então, mas convém fazer uma síntese, né? Para evitar colocar muita informação. Isso acaba cansando o leitor. Então, convém fazer uma síntese, por isso que é revisão. Rever alguma coisa é ler aquela coisa e tirar pontos mais importantes, que eu considero mais importantes relacionados àquele tema. Então, a revisão de literatura ela é suportada por pesquisa bibliográfica, ela é suportada por análise crítica da questão que a gente está a pesquisar, e ela também é suportada através de uma síntese e
e filtração daquela informação. Não convém colocar tudo, porque tem muita coisa na internet, muita coisa já publicada ligada ao tema. Então, convém fazer aquilo que é uma síntese. Esta era mais ou menos uma ilustração, né, daquilo que é revisão de literatura. A título de exemplo, estamos a falar de degradação de Mangau, por exemplo. Okay. Se a gente fala de degradação de Mangau, na revisão de literatura convém trazer conceito de Mangau, convém trazer a importância do Mangau, convém trazer aquilo que são os impactos negativos de uma exploração insustentável, por exemplo, de Mangau. E convém trazer também informações ligadas ao nível de degradação, ao nível local e ao nível nacional. Então, estamos a fazer uma revisão do que já foi publicado. Que já foi publicado a respeito desse assunto. Exato. Okay. Então, esta era só para situar, né, os estudantes para perceberem aquilo que deve constar numa revisão de literatura. Esse foi só um exemplo, né? Mas convém trazer pontos ligados ao tema e fazer uma síntese destes pontos. Muito bem. E pelo que vejo, também temos aqui assuntos associados à metodologia. Certo. Por que um trabalho que é de planificação tem que ter metodologia? Que metodologia é esta no plano? Certo. A metodologia, ela são caminhos, né? São caminhos. E certamente, se a gente está a desenhar um plano, a metodologia é um dos elementos do plano de pesquisa. Okay? Vou voltar desde o início. O primeiro elemento é a introdução, para não nos perdermos. Segundo, é a revisão de literatura. E a metodologia é tida como o terceiro elemento de um plano de pesquisa. Então, é importante desenharmos a nossa metodologia, porque só através da metodologia que a gente vai conseguir responder os nossos objetivos específicos. E diga uma coisa já agora. Esta metodologia que nós indicamos aqui, nós estamos ainda no plano. E será que esta metodologia é sempre 100% seguida, tal como nós planeamos? Não existem casos em que a metodologia acaba por ser alterada, adicionada, modificada por alguma razão? Certo. Normalmente, a metodologia ela deve ser seguida. Deve ser seguida à risca. É aquilo que eu estava a frisar no início. Muita coisa já foi estudada. Muita coisa já foi publicada. Se realmente a metodologia que a gente usa, alguém já usou, teve sucesso. E se aquela pessoa teve sucesso, certamente nós também teremos sucesso. É só seguirmos a metodologia como deve ser. Mas há casos, por exemplo, que temos como limitações. Né? A gente segue uma metodologia, mas chega no terreno, encontramos a coisa completamente diferente. Seremos obrigados a se moldar de acordo com a realidade do terreno. Isto não acontece com frequência, mas podemos deparar com uma situação do gênero. Tem uma necessidade de nos moldarmos de acordo com a realidade do terreno e, se possível, fazer alguns ajustes. Mas esses ajustes devem ser pontuais lá no terreno e devemos explicar esses reajustes no nosso relatório de pesquisa. Mas a metodologia, eu, como estava antes a dizer, né, olho como três aspectos fundamentais para o trabalho, que é a componente do problema, a componente dos objetivos e a componente metodológica. Okay. Então, a metodologia ela é o coração de um projeto de pesquisa. Também, né? Não quero descartar os outros elementos. Mas eu olho a metodologia como coração. Porque é através da metodologia que nós teremos resposta dos nossos objetivos específicos. É através da metodologia que nós vamos trazer os nossos resultados. Então, se a gente falha aqui na componente metodológica, certamente não teremos resultados desejados. Perfeito. Indo um bocadinho, se calhar saltando um bocadinho, eu percebi que o plano também tem que incluir aspectos de programação em termos de tempo, atividades, por vezes orçamento e outros recursos. Certo.
Mas para que tudo isso? Trabalho é meu. Mas é importante ter sempre aquilo que é o nosso cronograma de atividade e o nosso orçamento. Mas antes de irmos para lá, vamos parar um pouco aqui na metodologia. Muito bem. Por esclarecer. Okay. Na nossa metodologia, devemos nos focar muitas vezes com o tipo de pesquisa que a gente pretende desenvolver. Né? O tipo de pesquisa ela é classificada quanto à abordagem. Né? Convém trazermos aqui convém trazermos aqui a pesquisa quanto à abordagem, Certo. na qual ela é dividida em abordagem qualitativa ou quantitativa ou mesmo abordagem mista. Certo. Então, independentemente do tipo de pesquisa que a gente pretende desenvolver, convém clarificar se eu vou usar quantidade, se eu vou usar componentes mais qualitativa, mais dizeres. Né? Qualidade é mais dizeres, mas quantidade é mais transformarmos as coisas mais em números. Okay. Então, estamos a trabalhar com quantidade. Muitas vezes elas acabam se englobando na pesquisa quantitativa. A qualitativa ela é mais... não que não tenha números, né? Tenha um número, mas ela vem mais para suportar aqueles números, mas também ela vem para trazer uma espécie de explicação de um determinado fato. Então, é usado muito a abordagem qualitativa para explicar um determinado fato. Por isso que ela recorre mais como técnicas, né, de recolha de dados, a componente de questionário, entrevista, porque é mais de componente de explicação, componente de resposta, né? Pergunta-resposta. Aposto que a quantitativa ela está mais preocupada com números. Mas certamente que a outra colega irá aprofundar melhor sobre essa questão da pesquisa. Só queria Nós teremos realmente uma colega aqui, uma outra colega que irá abordar questões mais questões mais específicas a respeito. Certo. Aqui a ideia era mais situar-nos que na nossa metodologia devemos ter em conta o tipo de pesquisa quanto à abordagem, que ela pode ser qualitativa, quantitativa ou mista. Exatamente. Então devemos também ter em conta as técnicas de procedimento, né? Como é que a gente vai proceder esta pesquisa? Existem várias técnicas de procedimento. Também nas técnicas de procedimento temos também as técnicas de recolha de dados. Existem vários instrumentos para a recolha de dados. E tudo vai depender do trabalho específico, Exato. do tipo de dados que vai ser recolhidos. Exato, do tipo de pesquisa que o estudante pretende desenvolver. Então, esses elementos devem constar na componente metodológica. E também temos a questão de como é que vamos tratar os dados que a gente vai coletar, que é a análise e tratamento dos dados. Esses dados devem ser dados um fim, devem ser tratados para trazer resultados. Isto depende muito do tipo da pesquisa que o estudante vai trazer. Então, convém aqui na componente metodológica termos em conta a classificação da pesquisa quanto à abordagem, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos técnicos usados, quanto às técnicas de recolha de dados e também quanto às técnicas de análise desse dado que a gente vai coletar. Só assim nós teremos os resultados que a gente vai coletar no campo. Porque não adianta só ir ao campo. Lá no campo temos que coletar. Aquilo que a gente coletou, devemos saber como coletamos. E como coletamos, devemos também dar o seu destino final. Devemos tratar esses dados. Saber como vamos tratar e como vamos analisar. Exato. Para nós termos os nossos... Tudo isso tem que estar dito aqui no plano. No plano. Portanto, o plano não é pouco trabalho. Não, o plano é algo muito, muito complexo. Okay. Muito complexo. Mas não é algo do outro mundo, né? Porque há uma necessidade de se fazer o plano. Como eu disse no início, o plano é um guia, né? Exatamente. O guia orientador, né? Para as nossas pesquisas. Então. Que alguns estudantes, em algum momento, pensam que o plano é apenas um documento que se pode escrever em apenas 2 dias e já está. Sem pesquisar muito, sem ler muito. Afinal de contas,
é preciso conhecer várias coisas, é preciso conhecer o método. Exato. Para conhecer um método é preciso ler, é preciso conhecer a recolha de dados. Para conhecer os métodos de recolha de dados e estratégias é preciso ler. E precisamos ter tudo isso. Portanto, há aqui muito trabalho realmente que é preciso ser feito e com alguma atenção, mas não é nada fora deste mundo. Né? Não é nada fora deste mundo. Pode prosseguir. E um plano bem desenhado, certamente que sempre terá sucesso. Ok. Sempre terá sucesso. Portanto, a garantia de sucesso do trabalho final que vai ser realizado É maior. começa pelo plano. Pelo plano. Um plano Sim. bem feito vai dar. Vai dar. Ok, muito bem, muito Vai bem. dar. Então, Muito a componente metodológica, ela vem mais para responder que É. são os nossos objetivos específicos, que automaticamente vamos responder o geral e automaticamente vamos dar resposta ao nosso problema. Perfeito. Então, vamos aqui falar do cronograma, Ok. né? Cronograma e orçamento. Então, normalmente, quaisquer pesquisa envolve recursos, envolve custos. Então, se envolve recursos e custos, automaticamente nós temos que adquirir esses recursos. Muitas das vezes temos aqui os recursos materiais. Devemos comprar equipamentos para fazermos a pesquisa. Então, isto nós vamos detalhar no nosso orçamento. Então, por exemplo, para eu fazer o meu trabalho, eu preciso de viajar. Quer dizer, que eu preciso de recurso a transporte. Não vou comprar a viatura, mas posso alugar. Eu tenho que colocar no meu orçamento. Vou alugar uma viatura e quanto é que é o custo diário do aluguer da viatura, que é o custo, que é o valor unitário. E temos aqui o valor total. Que por dia, a viatura, por exemplo, custa 10.000 meticais. Eu vou ficar 7 dias. Automaticamente eu preciso de 70.000 para alugar a viatura, para fazer a minha pesquisa. Mas, para além disso, eu também preciso de um GPS. Eu tenho que comprar um GPS. Preciso de N materiais. Eu tenho que adquirir esses materiais antes de eu ir ao campo. Porque se eu não adquirir esses materiais antes de eu ir ao campo, eu posso chegar no campo e ficar frustrado. Porque me falta um material fazer o trabalho. e não vou conseguir fazer o trabalho. Mas, doutor, por que é necessário colocar isto aqui no plano? É necessário colocar no plano, muitas das vezes, para termos noção do quanto um pesquisador vai gastar para fazer aquele trabalho. Por exemplo, eu quero fazer um trabalho similar, mas através do orçamento de um outro pesquisador, eu posso perceber, não, para fazer essa pesquisa, eu preciso de materiais X, Y, Z. Estes materiais estão orçados em este valor. Então, em média, eu preciso de ter, por exemplo, se para outro trabalho foi 100.000, em média, eu preciso de 100.000. Mas, ok, olhando para a realidade já da questão do deslocamento, essas coisas todas. Talvez uma distância maior, então, vou aumentar. Aquilo é bom para ter sucesso na minha ida. E é bom também para concorrer para financiamentos. Porque se eu concorro para um financiamento, existem várias entidades que financiam dissertações, financiam monografias. Né? Então, através do meu plano de pesquisa, que é o meu projeto de pesquisa, eu posso pedir um financiamento. E eles vão se focar muito na questão do orçamento. Então, isso é muito importante termos logo no plano. E isso vai garantir também que nós saibamos e conheçamos o sucesso ou, se calhar, até as limitações em termos de materiais daquilo que vamos realizar. Exato. E é importante o estudante ter isto planeado e ter aqui apresentado por escrito. De fato. Vamos olhar, por exemplo, eu tenho aqui o meu orçamento, mas não tenho recursos financeiros para adquirir alguns materiais, mas eles constam no meu orçamento. Exato. Eu posso alugar, eu posso emprestar, mas o que eu quero dizer com isso é que eu preciso desses materiais para a minha pesquisa sair com êxito. Para eu ter sucesso no campo, eu preciso desses materiais. Por isso que é importante fazermos aqui o nosso orçamento. Mas também fala aqui de
Cronograma. Cronograma, sim. Cronograma, ela funciona mais... ela funciona como se fosse uma questão temporal. O tempo que eu vou levar para desenvolver aquilo que é a minha pesquisa. Então, na vida, nós devemos ter um plano e este plano deve conter cronogramas. Então, por exemplo, eu quero desenvolver a minha pesquisa em 3 meses. Ok. Nestes 3 meses, eu tenho que clarificar tudo o que eu hei de fazer. Porque se eu não clarificar no meu cronograma de atividades, automaticamente eu vou viver de improviso. Chega a fase de analisar os meus dados, eu já estou a fazer uma outra coisa, porque eu não planifiquei. Não coloquei isso no meu cronograma de atividade. Não E planifiquei isso bem a acontece minha com muitos atividade. dos nossos estudantes. Isso acontece muito. Muitas vezes nós temos situações em que, por falta de um cronograma, por falta de uma planificação, realmente o estudante perde-se numa secção, numa etapa do trabalho, não consegue chegar a outra a tempo e horas, e quando chega já está muito atrasado, com muito trabalho acumulado, e o resultado disso normalmente são os pedidos de prorrogação do trabalho, e às vezes até não conseguem finalizar e são obrigados a transitar para o ano seguinte. Portanto, mais uma vez, a questão da planificação, a questão do orçamento e a questão do cronograma são muito importantes. São muito, muito, muito importantes. Nós sabemos que o nosso regime de submissão de trabalho na plataforma ela vai de forma faseada. Exatamente. Mas se eu, como estudante, desenho aquilo que é no meu cronograma, digo que a primeira fase que tem um problema eu quero submeter na semana X. Os nossos supervisores são flexíveis. Você submete, ele vai corrigir. A outra fase, se você não controlar o seu cronograma de atividade, vai deixar a outra fase levar 2 meses. Porque não está seguindo um cronograma de atividades. Mas se você desenha um cronograma de atividades, que não, a primeira fase eu vou submeter na época X, a segunda fase na época X, a terceira fase, nos 6 meses que vais usar para fazer a monografia, tu consegues defender. Ok. Tu consegues submeter até o trabalho final e defender. Se seguir o seu cronograma de atividades. O cronograma de atividades ela é importante. Por quê? Porque eu digo que na semana X eu vou ao campo. Na semana X eu vou analisar os dados, processar. Exatamente. Na semana X eu vou produzir o meu relatório de pesquisa. Então, essas todas as coisas devem estar claras no nosso cronograma. E na semana X eu vou submeter o trabalho ao meu supervisor da versão final. Na semana X eu vou submeter o trabalho na universidade. Então, se eu olhar para o meu cronograma e isto tudo constar lá, eu acredito que eu, seguindo cegamente o meu cronograma de atividades, consigo defender a tempo e horas. Muito bem, muito bem. Agora, em termos de material de consulta para os nossos estudantes, se os nossos estudantes quiserem saber mais sobre este tema, como é que eles podem, então, obter essa informação? As informações, somente para questões acadêmicas, temos aqui o Google Acadêmico, que é uma boa plataforma, né? Um bom site para trabalhos científicos já publicados. Ok. Então, pode-se baixar lá. Temos também o Google. O Google, né? Google, ela tem vários trabalhos. Temos repositórios de várias universidades também. Podemos encontrar muita informação para conseguirmos fazer o nosso trabalho. Para além do nosso próprio repositório institucional da Unicef. Nós temos um repositório muito, muito rico também. Agora, com a nossa revista, temos muitos trabalhos também publicados. Isso automaticamente ajuda os estudantes a buscarem as informações nos nossos mesmos repositórios. E estamos aqui também a caminhar na publicação de trabalhos de muitos estudantes que podem servir também de réplica para outros trabalhos no nosso repositório da universidade. Ok? Ok, obrigado. Tendo finalizado aquilo que é a componente do nosso orçamento e cronograma de atividades, convém colocarmos as nossas referências
bibliográficas, né? Aquilo que a gente usou ao longo do texto, que a gente foi citando, né? Que isso já aprendemos desde base que cada informação que a gente usa devemos citar. Deve Então, ser. estas mesmas citações. Os estudantes devem evitar o plágio. É sempre a nossa disputa o tempo todo. Plágio, plágio, plágio. Os estudantes devem lembrar-se de citar. Certo. Então, citando ele, a informação citada deve constar na referência bibliográfica. O autor citado deve constar na nossa referência bibliográfica. E nós usamos a norma APA, né, da sétima edição. Isso está patente no regulamento de trabalho de combinação de curso. E essas informações, essas referências, entre outras referências de muitos outros autores, já para o relatório de pesquisa, nós podemos encontrar no motor de busca, né, que é o Google de pesquisa. Podemos também encontrar no Google acadêmico, em vários repositórios, né, de muitas universidades. Nós também aqui localmente temos o nosso repositório, que ela é muito rica em conteúdos, porque muitos pesquisadores também publicam nesse mesmo repositório. Então, os estudantes também podem usar o repositório da Uniseg para poder baixar em todos os repositórios que contêm informações relevantes. E, para além disso, em breve nós também teremos aqui mais um colega que vai falar sobre a procura e a pesquisa de material, a procura de material de leitura para os nossos trabalhos de pesquisa. E, portanto, não perca um dos episódios do nosso podcast que virá daqui a algum tempo. Obrigado. Muito bem, Dr. Gerson, nós tínhamos hoje tempo limitado e como foi também o nosso Rebenta Minas começou aqui com os nossos podcasts, hoje demos um tempinho mais alargado e nós queremos agradecer a sua presença e temos a certeza de que vamos ter aqui em algum momento novamente o Dr. Gerson a falar de algum outro tema, porque os temas são muitos e os estudantes têm muitas questões. E nós vamos encorajar os nossos estudantes também a colocarem as suas questões, as suas dúvidas através das plataformas de aprendizagem que já têm e também noutros fóruns que forem disponibilizados pelos diferentes cursos para que vocês possam colocar as vossas questões. Essas questões serão encaminhadas aqui para nós e sempre que possível nós vamos convidar um especialista para vir responder às suas questões. Dr. Gerson, mais alguma coisa a fechar o nosso podcast de hoje? Ok. Agradecer, né, pela oportunidade, mas antes de encerrarmos o nosso podcast de hoje, só queria fazer aqui uma síntese, né, daquilo que a gente conversou para os nossos estudantes. Para a elaboração de um plano de pesquisa, o plano de pesquisa é mais ou menos o guia orientador, né, para o nosso trabalho de combinação de curso. Em todos os trabalhos sempre devemos ter um plano de pesquisa. Então, os elementos do plano de pesquisa, temos a componente introdutória, que envolve a componente da contextualização, o problema, a justificativa, as hipóteses e também os objetivos. Tem uma revisão de literatura, que é fazer mais ou menos uma busca, né, daquilo que já foi publicado em relação ao tema. Temos aqui a componente metodológica, que ela visa responder aos nossos objetivos. Temos também aquilo que é a questão do nosso cronograma de atividades e orçamento, isso deve estar muito, muito bem claro. Feito isso, temos que citar as fontes usadas e referenciadas. Feito isso, nós terminamos com aquilo que é o plano de pesquisa. Agora, o plano de pesquisa, ela vai nos ajudar, ela serve como guia. Não, a coisa não parou por ali. Depois do plano de pesquisa, nós já vamos entrar na prática. Que é ir ao campo, coletar os dados. Depois de coletar os dados, vamos já produzir o relatório daquilo que a gente trouxe como resultado da nossa pesquisa. Que esta parte, ela já deve estar firmada no trabalho de combinação do curso. Perfeito. Por isso que muitas vezes surge aqui uma questão. Qual é a diferença entre um projeto e um trabalho de combinação de curso? Exatamente. Porque tem componentes muito semelhantes. Exato. Na verdade, o trabalho de combinação de curso
ela acaba sendo uma continuação, né, de um plano de pesquisa. Mas já no trabalho de combinação de curso, ou relatório de pesquisa, no projeto a gente usa o verbo no futuro. Sim. Mas Uma coisa que ainda vamos fazer. vamos fazer, porque tentamos elaborar um plano ainda. Mas com o andar do tempo nós vamos implementar aquela coisa. Depois de implementar, no nosso relatório de pesquisa, temos que usar o verbo já no passado, porque a gente já fez. E a diferença que surge aqui entre um projeto e um relatório de pesquisa é basicamente a componente de resultados e discussão, né? Depois temos a componente da conclusão e recomendação e a referência biográfica a gente vai usando para apimentar o nosso relatório de pesquisa. Já no relatório de pesquisa já não temos a componente de cronograma, porque já sai, né? Cronograma de orçamento, mas aí já entra a componente de resultados de discussão. Muitas das vezes eu sempre digo, mantenha a informação que usou no projeto, a componente introdutória, o problema, mas conjuga os verbos, né? E pode incrementar uma outra coisa, porque certamente que o projeto de pesquisa ela tem páginas reduzidas, a passo que o relatório já ela tem páginas muito maior número de páginas, né? Porque já é algo mais grande. Então, exatamente. pode até crescer, mas a estrutura é a mesma. A diferença é que no seu relatório de pesquisa tens que colocar ali a componente do resultado de discussão, conclusões e recomendações, referências biográficas, se tiver alguns anexos e apêndices, tu vais colocar. Perfeito. Certo. Muito bem. E queria também, já agora, lembrar aos nossos estudantes que cada estudante tem um supervisor e devem sempre contactar o supervisor em caso de dúvidas. E, portanto, Dr. Gerson, queria agradecer a sua presença aqui hoje, neste nosso podcast, e pelos seus préstimos e pelo seu expert em tudo que apresentou aqui hoje. Como disse, conto consigo para edições futuras e nós voltaremos para o próximo podcast que vai estar também publicado nas nossas redes sociais, especialmente no YouTube e também nas nossas plataformas de aprendizagem. Por mim, António Schmutz, que sou o vosso host e também apresentador deste podcast, eu despeço-me e convido-vos para o próximo episódio. Muito obrigado. Unisced. Ensino online, ensino com futuro.